agosto de 2019. O fogo se espalha e a Amazônia sofre com as queimadas. O mês bateu o recorde de focos de incêndio nessa região em 9 anos. Em várias regiões no norte do país, esse cenário é comum. O clima seco desta época e o desmatamento, até mesmo criminoso, contribuíram para o mundo inteiro voltar os olhos para o Brasil e para a maior floresta tropical e reserva de biodiversidade da Terra. E por que estamos falando deste assunto? Porque hoje começamos uma série especial com equipes de reportagem que vão nos mostrar o que acontece por lá. As imagens foram gravadas pelos brigadistas do Preve Fogo de Itaituba que combateram as chamas e impressionam. Dados do INPE apontam que entre janeiro e o início de setembro de 2019 foram identificados mais de 90 mil focos de incêndios no Brasil, 64% a mais do que em 2018. No Pará, o Ministério Público Federal investiga diversas situações, dentre elas o Dia do Fogo, convocação feita por fazendeiros no sudoeste do estado. A polêmica começou depois da publicação de uma reportagem do jornal online Folha do Progresso no dia 5 de agosto. No texto, um dos organizadores do queimadaço disse: "Precisamos mostrar para o presidente que queremos trabalhar, e o único jeito é derrubando. E para formar e limpar nossas pastagens é com fogo." O dia previsto para a manifestação era 10 de agosto e dados do INPE mostraram um grande aumento no número de queimadas, peixe e nos dias posteriores. Só em Novo Progresso foram registrados 124 focos de incêndio no Dia do Fogo, um aumento de 300% em relação ao dia anterior. E no dia seguinte foram registrados 208 focos de incêndio. Em Altamira, a situação não foi diferente. Os satélites detectaram 194 focos de queimadas no dia 10 de agosto e 237 no dia seguinte, um aumento de 743% nos focos de incêndio. A investigação do MPF em Itaituba questionou o IBAMA antes da data prevista da manifestação sobre a necessidade de fiscalização preventiva. O IBAMA conseguiu enviar apenas uma viatura para fortalecer a brigada do Preve Fogo em Itaituba. O prejuízo das queimadas arde também no coração daqueles que amam e defendem a floresta amazônica. Todas as autoridades do âmbito municipal, estadual, federal, devem se juntar para exercer uma fiscalização efetiva em cima para combater esse tipo de prática que é ilegal, destrói o ambiente e altera e modifica a saúde das pessoas. De volta ao estúdio, vamos bater um papo com o coordenador da Câmara do MPF, que trata do meio ambiente e patrimônio cultural, Dr. Nívio de Freitas. Exatamente, Marcela, nós já estamos aqui no Ministério Público Federal para ter esse bate-papo com o Dr. Nívio, que é o coordenador da Câmara de Meio Ambiente. Dr. Nívio, diante de toda essa situação que nós vimos na reportagem anterior, quais são as ações do Ministério Público para evitar que ilícitos como esses tornem a acontecer? Nós já rotineiramente o Ministério Público atua, né, no sentido de coibir, né, essas práticas de ilícitos, que são tanto da esfera civil quanto da esfera criminal, além da administrativa. Né, e temos, especialmente na região amazônica, um programa muito importante que a Amazônia Protege, né, que nós temos acompanhado diuturnamente, né, todo o desmatamento na Amazônia, conseguimos identificar precisamente onde o desmatamento se dá e temos entrado com ações cíveis, né, na Justiça, para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos danos materiais, morais, coletivos, né, e principalmente para que elas não tenham proveito econômico desse ilícito, né,
que, ao fim e ao cabo, as pessoas que cometem esses ilícitos querem fazer grilagem de terras públicas, né? Sem medir as consequências para a saúde, para o meio ambiente, né? E isso é um prejuízo enorme para toda a nação. O Ministério Público já vinha atuando assim, de uma forma muito incisiva. Agora, efetivamente, em função dessas queimadas, desses incêndios criminosos que têm acontecido na Amazônia, né, nós estamos atuando de uma forma muito intensa, muito articulada, com todos os procuradores da República que atuam na região da Amazônia Legal, né, no sentido de tornar o mais efetivo possível, mais rápida a responsabilização, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Né? O nosso enfoque é que haja essa responsabilização penal, entendeu? Com medidas cautelares, as mais duras possíveis, né, para evitar que essa ilicitude continue graçando, né, e retirar o proveito econômico, entendeu? Impossibilitar que haja comercialização da terra, legitimação da terra, né, comercialização dos produtos, né, esse é o nosso foco. Né? E tudo isso foi discutido nessa reunião que aconteceu essa semana entre os procuradores da região amazônica? Exatamente assim, é importantíssimo nós termos essa reunião, porque com a vinda dos colegas, né, nós conseguimos ter essa troca de experiência, entendeu? Articular estratégias, né, e o nosso interesse é que nós atuemos de uma forma articulada em toda a região, né, para que para evitar, entendeu? Que uma atuação mais fraca em determinada região venha simplesmente a migrar os polos de desmatamento. Né? Então, o nosso foco é atuar de forma coordenada, em ações coordenadas, né? Com o mesmo rigor em toda a área e estarmos assim, em permanente contato e sintonia, né, com os outros órgãos envolvidos nessa tarefa árdua que é de defesa do meio ambiente. Obrigada, Dr. Nívio. E sobre esse encontro nós vamos ver agora na reportagem de Érica Picelli. Foi o encontro dos procuradores da região amazônica. A casa de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Segundo o IBGE, tem um território de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, proteger uma área assim não é tarefa fácil. A prova disso são as queimadas que provocaram prejuízos imensuráveis nos últimos meses. A atuação do Ministério Público Federal tem sido intensa. Foi formada uma força-tarefa, entre outras ações, como uma reunião realizada essa semana com mais de 10 procuradores em Brasília. Eles trabalharam nas próximas recomendações, que terão como alvo o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. O objetivo da reunião foi fortalecer a atuação conjunta dos procuradores que integram a Força-Tarefa Amazônia e dos procuradores que vivenciam os problemas ocasionados pelas queimadas nos estados atingidos. Juntos, eles elaboraram planos de emergência e ações preventivas. Nós estamos levantando medidas concretas, efetivas, de reestruturação de fiscalização, pontos que devem ser observados pelo governo, utilização de tecnologia, fortalecimento dos órgãos ambientais, tudo isso vai constar no documento final. Você vai ver também no Interesse Público de hoje. Um acordo histórico que coloca fim a décadas de conflitos entre militares do Exército e famílias de comunidades quilombolas em Rondônia. Ministério Público Federal pede que a Fundação Renova dê atenção à saúde dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que aconteceu em 2015 e matou 19 pessoas. O programa Interesse Público desembarcou no Pará, na cidade de Santarém, para mostrar como estão as investigações feitas pelo Ministério Público Federal aqui no município com relação ao aumento no número de queimadas e desmatamentos ocorridos nos últimos meses. Fique com a gente!